convite. É um caminhonista. Acredito que gostava que nos contasse mais ou menos. É um profissional. Quanto tempo na estrada a trabalhar? Bom dia, irmãos que estão em casa a nos assistir. Levanta um bocadinho o microfone. Ok. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistir. Agradecer esta oportunidade que a TV nos deu, ou me deu, para expressar ou fazer uma exposição verídica dos principais acontecimentos que acontecem nos pobres motoristas moçambicanos, principalmente aqueles motoristas que fazem longo curso. E muito obrigado por este convite. Então, quanto tempo mais ou menos de trabalho? Trabalhou com Eu, como camionista de longo curso, tenho apenas 15 anos. 15 anos? Há 15 anos, e como camionista de profissão a fazer esta carga de economia para o nosso país, assim como nos outros países. Ok. Camionistas. Pode nos contar um bocadinho o que é necessário para ser um camionista? Como é que tem sido o dia a dia do camionista? Onde é que dorme quando faz viagem? Dorme no hotel? Tem direito à água, à comida, a subsídio de alimentação? Explique-nos melhor um bocadinho como é que funciona isto. Vida de motorista é uma vida complicada, pior que os donos dos caminhões, aqueles que são nossos patrões. Somos vistos como, não sei, como uma vaca leiteira dos problemas, um sofrimento total. Eles estão mais preocupados com as metas do trabalho. Não somos dados condições, né, de alimentação. Temos uma alimentação precária, temos uma vida lastimável. Não vou falar de empobrecimento total dos pobres salários que o motorista, camionista moçambicano tem, que é uma vergonha. Dizia que há metas. Como é que funciona isso de meta? O que seria uma meta? Como é que funciona isto? Simplesmente os nossos patrões, eu vou falar muito mais sobre o transporte de mineração. Ok. Os patrões têm uma meta, e cuja esta meta, outras empresas, quando tu não alcanças a meta, és despedido nos trabalhos. Por isso que eu digo que são esses grandes incidentes que acontecem no coisa onde nas estradas. Não é problema do quê? Meta é fazer viagem em um tempo estabelecido, é fazer muitas viagens, mensal, diário. Como são vossas metas? As metas é sobre as viagens mensal. Viagens. Quantas viagens tu faz? Puxa um bocadinho o microfone. Normalmente, do princípio, é um mês motorista com uma boa condução da África do Sul, porque a norma são 12 viagens. Por mês? Por mês. África Sul, Moçambique. África Sul exatamente onde? Steelport, Joanesburgo, lá em Ressanbeck, mais outros locais. De lá até Moçambique, são quantas horas ou quantos dias? Normalmente a viagem leva 2 dias. Tu sais hoje, vai para lá, carregas e dia seguinte voltas, e através de situação da fronteira, até às vezes ficas a cerca de 4 dias. E se é uma condição. A meta então não depende ativamente da sua condição, pode levar tempo na fronteira. Os patrões estão preocupados com as metas dela, não a condução, não pela segurança do trabalho. Quanto mais apanhas uma dificuldade, o pobre motorista é que paga isto. Pobre motorista que paga. Quanto é que recebe um camionista, mais ou menos? Como é o primeiro salário até o mais alto dos que já teve informação que recebem? Eu sou motorista de Superlinks. São Superlinks, estamos a falar de aqueles motoristas que conduzem 2 estrelas com a cabeça, que temos 3 livretes, posso dizer isto.
Cada trela tem um livreto ali. Tem um livreto. Tem o primeira trela, a segunda e a própria cabeça. Sim, terceira. Aqui A cabeça. A cabeça. Para nós que conduzimos Superlink, o nosso salário é de 10 mil meticais. Superlink, 10 mil meticais. 10 mil meticais. Aquilo comprido, aquilo com... Aquele caminhão comprido, o salário base do motorista é 10 mil meticais e alimentação de 300 meticais por dia. Ok. É complicado, porque o motorista moçambicano só tem direito de uma refeição por dia. 300 meticais é de alimentação diária. Diárias. Onde é que descanso? Existe, ele paga-se hotel ou deve dormir no carro mesmo? O motorista é guarda do próprio carro. O motorista deve guarnecer o carro. Fez aqui umas 8 horas no volante para descansar. Deve descansar dentro do próprio carro. Dentro do caminhão, sim. Tem cama, tem colchão, tem fogão. Tem cama, sim. Ok. O próprio caminhão tem cama. Também não é muito seguro dormir no carro. Né? Mas vamos fazer o que com a nossa situação dramática que nós temos na vida do caminhonista. É uma situação precária. E aqueles caminhonistas que conduzem, por exemplo, aqueles caminhões não com 2 trelas, com uma simplesmente. Mais ou menos quanto é o salário? Aqueles homens, tem empresas que pagam 7,5. 7 mil meticais, 500. 7,5 e os outros... Ilustre. Estamos a falar de 7 mil meticais. 7 mil meticais. Salário daqueles carros. O camionista. E os outros recebem 8 mil meticais. É no máximo. No máximo de verdade. Esta área... Parecer que Deus está a esquecer de nós. Deus está a esquecer de vós. Outra questão que colocaria aqui mesmo em torno deste assunto, dizia que estamos a ter salário de 7 mil meticais, 8 mil meticais, 10 mil meticais. Quais são as empresas que pagam? Aliás, para não falar nome, não fazer publicidade, existem empresas que pagam 25, eu vi alguns cidades paga-se 25, 30 mil meticais. Existem? São muitas? São poucas? Aqui no nosso país não existe isso. Em todo Moçambique não há caminhão que recebe 25 mil meticais. Em Moçambique não existe um caminhão que recebe, posso dizer, acima de 10 mil meticais como salário base. Não existe. Porque esses todos patronos são amigos. Esses patrões são amigos. A tendência dele é de infernizar a vida do motorista. Até às vezes posso dizer que o próprio 10 mil meticais não recebe o motorista. Quando chega no final do mês, tem que implementar débitos que não existem. É porque não sei, fez o que tem que implementar débitos que não existem. Até os outros dizem que confiam de alguns vacaleiteiras que estão lá no estádio, que protegem esses senhores. Que infernizam a vida do motorista. Como consequência disso, são esses acidentes. O motorista fica efeito de uma fadiga psicológica. Não tem alimentação, não tem nada. E outros patrões até têm coragem de te dar, de hoje, além de te dar aquele 10 mil meticais, chegar na tua conta, vir 1.000 meticais, e ele ter coragem de te dar o caminhão para fazer uma viagem. Como que esse motorista, será que esse motorista há de chegar no destino? Não é. O motorista anda frustrado praticamente. É a fadiga ou é a doença dos motoristas moçambicanos? Fadiga psicológica, não fadiga de sono. Okay. Fadiga psicológica, fome. Há fome na vida dos motoristas? Há muita fome. Reclama-se, o motorista está sempre a alta velocidade, alguma coisita. Querem cumprir metas. Se não cumprir metas, o que acontece? Vai ser mandado embora nos serviços. Se isso o governo não fiscaliza as empresas, porque tem nhonguistas, tem vaca leiteira que protege esses senhores. Tem vaca leiteiras que protegem esses senhores. E eles, o que é que fazem? As empresas até levam as nhongas dos motoristas para ser dado àqueles homens. Para dar àqueles homens.
Quem paga aquele todo pecado é o pobre motorista. Isto é complicado. Está a dizer que o governo está a par do que está a acontecer, mas protege esses homens, os donos das empresas. São protegidos com esses homens. Empresas transportadoras, quem protege? As pessoas, não vou dizer do governo, mas das pessoas que marcham o nosso governo. Das pessoas que marcham do nosso governo, que vivem através de nhonga. Nhonga está a levar dinheiro do pobre motorista. Ele não sabe. Por isso que alguns governantes, ou alguns nhonguistas, prejudicam desse mesmo dinheiro. Porque dinheiro de motorista é perigoso. Dinheiro de driver é perigoso, é sagrado. É sagrado. Ele perde noites e dias para fazer um dinheiro e no final do mês é escortado aquele dinheiro. Há descontos também? Super desconto. Irmão, Descontos que você não sabe. está a dizer que além dos 10 mil meticais, há descontos às vezes? Há descontos. Quando quê? Tu, quando às vezes esses patrões agora implementam, quando tens uma viagem e o consumo, ou tu tiveste um consumo um pouco excessivo, você tem que pagar o pecado. Consumo do quê? Consumo de combustível. Tem que pagar o pecado. Ilustre, deixa-me perceber aqui. Temos uma viagem e nessa viagem o consumo de combustível foi um bocado elevado comparado com a viagem passada. O motorista deve pagar. O motorista tem que pagar. E até é sorte, o outro já te mandam-te embora. Porque eles implementaram o caminhão. Eles levam catálogos das fábricas e implementam aqui. E eles dizem que o caminhão Superlink é 0,37. A minha média de consumo. Como que você vai ser com 0,37 carregado de 40 toneladas? Carregado de 35 toneladas? E quem paga este todo pecado? É o pobre motorista. Quem paga esse todo o quê? Todo pecado. É o pobre motorista. Por isso que eu digo que acho que o Estado moçambicano esquece muito mais sobre a categoria dos motoristas. Isto é muito feio. Isso. É complicado, é muito complicado que o nosso país foi tomado pelos ganguistas libertadores que não se dão tempo de olhar para o pobre motorista. Eles só querem sugar o driver. Querem só sugar o driver. É aquilo que meu irmão estava a falar aqui. Criam associações. Para o quê? Para o quê? Para criar um empobrecimento no motorista. Por isso o motorista sempre querem ver um motorista pobre. Sempre querem ver um motorista pobre. Como que vamos mudar? Agora querem implementar condução defensiva. Como que o motorista vai implementar uma condução defensiva a viver ou o quê? A conduzir com fome? A conduzir com fome? Como? O governo tem que olhar nesta área. O governo tem que olhar na área. Porque somos nós que transportamos a economia deste país. Por que não dão valor a esta categoria? Então é por isso que nós estamos a dizer que na categoria de caminhonista não temos sindicatos. Estamos a ser dificultados para criar sindicatos que possam nos ajudar a resolver a situação. Porque os donos que estão lá à frente são os donos dos transportes. São donos dos transportes e não querem sindicatos. Sindicatos seria mais verdade para o próprio motorista. Então, os donos de transportes têm um poder de dizer não há sindicatos, exatamente. Então estão a barrar. Não estão a barrar. Não temos sindicatos. O próprio dono manda, faz, desfaz. Simplesmente o motorista, eu não sei, como posso dizer, eu aqui estou a receber pecados. Problema de defender os motoristas imprimidos. Por isso que eu sou mandado embora de qualquer maneira nas empresas. Não sou indemnizado, não sou feito de qualquer maneira, porque dizem que Capeia é rebelde. Não é rebelde, mas eu quero o quê? Quero o bem-estar dos motoristas. Quero o bem-estar dos motoristas. E eu tenho que pagar este pecado. Irmão Capeia, mesmo para terminarmos, como é que devia ser controlada a situação dos motoristas, a profissionalização, a capacitação do motorista? Dê-me aqui uma dica, como é que devia ser para sairmos deste assunto de acidentes, este assunto de motoristas fora de má condução. Como é que devia ser este processo? Este processo, eu como motorista profissional,
as empresas deveriam ser exigido depois de contratar o motorista tem que receber a capacitação de condução defensiva. A capacitação de As empresas deviam ser obrigadas a capacitar motoristas. não só ir à escola de condução, tirar carta de condução profissional, não. Tem que ser capacitado motorista. Sair da escola de condução, ser empregado e antes de dar o carro, tem que o motorista ser capacitado. Temos um acidente na GI aí, produção, que ocorreu ontem de noite. Procura uma imagem de nessa linha. Na GI, ilustre. Falávamos sobre acidentes, só passamos deste assunto, que é passar aqui para o produtor Tembe. Acidentes, tribunal. Penso que nos deu um bocado de aula de saber. Eu sei que o Ilustre está a par dessa situação, tem algo para partilhar com o povo moçambicano. Sobre tribunal, indemnização, esse cenário todo. Dê-nos uma explicação básica. Eu vou falar muito mais sobre os minibases, esses machibombos, ou os acidentes mesmo que estou a dizer. A culpa, tudo é do governo. A culpa dos acidentes é do governo. O governo, no dia que ele decidir para parar isto, há de parar. O que vai fazer? Eu peço que olhe para a câmera. O dia que o governo decidir parar os acidentes, vai parar. Vai parar isso. Ok. Porque vai criar soluções, né? Posso dizer isso. Às vezes posso dizer de quê? Algumas das soluções. Primeira coisa, ele vai obrigar as empresas a ser obrigatório capacitar motorista. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro tempo. Para impedir que hajam pessoas que estão a conduzir frustradas, que a empresa deve capacitar o motorista. Esse é o primeiro ponto. E primeira coisa, colocar homens da corporação sérios, que não olham de stick, olham pela segurança. Porque a nossa polícia moçambicana agora já é gente ali da estrada, já luta com motoristas. Isso não é o fator do motorista. O motorista tem que educar, tem que aconselhar. Se alguma coisa fez errado, então tem que dar conselho. Até posso dizer o seguinte, lá no coisa, aquilo que aconteceu Machipando, um dos motoristas, porque denunciou a corrupção, levaram aquele motorista, foram meter na cadeia. Por quê? Porque estão a fazer isto. É complicado nesta nossa área de caminhão. E sobre as multas, julgamento de quem se viu no acidente, como é que devia ser a indemnização, como é que devia ser? Multas, o que deveria ser? As multas não é para ser do motorista. A multa não pode ser ao motorista. Não pode impor na carta do motorista. Tem que fiscalizar a matrícula do caminhão. Porque o motorista não tem condições para pagar multa. Ali tem que indemnizar a família 1 milhão, 2 milhões de meticais. Não. Houve acidente, deve-se ver a matrícula da viatura. Não. Se houve acidente, tem que se estudar que é o culpado do acidente ou tal. Vamos lá supor com este acidente que houve, que falou agora do Nagi. Aquilo é negligência. O governo está o quê? Está a tolerar a situação dos machibombos, os motoristas de machibombos. Hoje os motoristas não estão capacitados para conduzir passageiro. Não estão capacitados. Que tipo de motorista é este que essa nossa estrada de uma língua, posso dizer é uma língua, não é estrada aquilo, é uma língua, e tu conduzes uma estrada estreita, uma língua e você conduz um machibombo a 120, carregaste vida. Qual é a segurança que dá a este povo? E vamos ver os próprios carros, às vezes tem falta de manutenção, não são fiscalizados. O que custa o governo comprar aquela coisa de expensão, colocar lá como do governo, para ser obrigatório? Se fez alguma coisa, o carro para fiscalizar, meter na expensão, para eles verificar se o caminhão ou se o carro trava ou não trava. Mas isso depende do plano do próprio governo. Então, se o governo tolera tudo isto e também coloca aqueles nhonguistas a proteger essas empresas e desfazem. Porque quando eles fazem acidentes, matam vítima, o Estado não indemniza, não se responsabiliza daquelas vidas. Até eu posso dizer do quê? Fica como um ponto de ter o dinheiro daquelas pessoas que vitimou. Olhe para aquela câmera, essa é a organização. Estamos aqui a dizer, quando há um acidente, olhe para esta câmera aqui, quando há um acidente,
o governo sai a ganhar. A ganhar, sim. Se eles vão prender o motorista Ok. e depois de prender vão pedir caução. E aquilo que aconteceu daquele motorista, não sei, que vitimou vidas. O motorista é preso. É preso. Paga caução, tem que é pagar julgado, caução, é condenado. julgado. Sim. E paga caução, é dinheiro. É dinheiro. Entra no cofre do Estado. Então, entra- O governo sai a ganhar. Fica a ganhar. Fica a ganhar. E o que aquelas vítimas que deram, quem vai pagar aquelas vítimas? Quem há de pagar? Quem devia indemnizar as vítimas? É o governo. Ok. E O o governo é que devia indemnizar todas as vítimas de acidente. Vítimas dos acidentes. Aquelas vítimas, quem tem que indemnizar é o governo. Aquelas vítimas de Nagi, quem teve que indemnizar é o governo. Porque é o governo que vai falar com esses donos de transporte para ter mais capacidade. Acha que o governo, quando começar a indemnizar, quando sentir-se obrigado a indemnizar as pessoas, vai se sentir obrigado já a chamar a atenção aos donos das empresas? Exatamente. A criar políticas, regras, de como para os motoristas não cometerem mais de... Exatamente. Então, neste exato momento, o governo não está preocupado, é Eles isso. estão preocupados. Eles também têm preocupações dele. Então, É está a isso. sair a ganhar com os acidentes. Fica a ganhar por acidentes. Obrigado.